Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo na santa paz. Hoje nós faremos a correção no livro de História das páginas 68 a 71 e a página 76. Mas antes nós vamos dar uma lidinha na página 66 para entender melhor. Nas ruas e o marcos de história. Não é apenas no nome em que as ruas revelam sua ligação com a história da comunidade, do bairro, da cidade, do estado ou do país. Nós sabemos que as ruas, a escolha dos nomes, tem a ver com pessoas importantes, que são homenageadas. Não é verdade? Ótimo! As construções de uma rua também são registros de época em que foram feitas. Assim, é possível observar que algumas ruas e avenidas apresentam construções antigas, preservando as características do passado. Outras ruas, por sua vez, contam com casas, prédios antigos e ao lado das construções mais atuais. Essas construções antigas, que nós temos aqui o exemplo na cidade de Olinda, em Recife, elas são tombadas pelo patrimônio histórico, e nós já aprendemos sobre isso, que o patrimônio histórico é um patrimônio que pertence a todo mundo, e ele tem que ser preservado. Quando ele tem uma história, como é o caso dos casarões antigos, eles não são demolidos, eles são preservados, e através da história é contada como que aconteceu no lugar, para que as pessoas possam ter ciência, da história, como ela é feita e como ela é vivida pelas pessoas. Algumas construções são também monumentos históricos e devem ser preservadas, como a gente já falou. Ótimo! Monumentos históricos são obras arquitetônicas ou esculturais que transmitem a memória e a história de uma época. Entender por quê, como e em que momento esses monumentos foram construídos pode contribuir para que as pessoas conheçam melhor a história do lugar. A gente já falou sobre isso. E vai sendo passado de geração em geração. Não é mesmo? A história dos lugares se mistura com a história de vida das pessoas que passam por eles. Por isso, é comum guardar na memória lembranças de alguns lugares que chamam a atenção das pessoas. Quando as pessoas compartilham suas lembranças, estão contribuindo para divulgar e preservar a história do lugar. E também ensinar as pessoas a preservar o lugar. Porque não é simplesmente a história, não. O ser humano tem que aprender também a valorizar o lugar que ele tem, para que as outras gerações não sofram com a perda da história. Então, na página 68, pediu assim: observe a seguir a imagem do elevador Lacerda, que é esse elevador aqui. Ele liga a cidade alta e a cidade baixa lá na cidade de Salvador, na Bahia. Ele tem 63 metros de altura. Esse monumento histórico foi inaugurado em 1873 e ele transporta as pessoas da Praça Cairu, na cidade da Baixa, que é essa aqui, onde tem um mercado, onde eles fazem compras, para abastecimento, e ele faz o transporte. As pessoas, ele é um elevador muito grande, então ele aguenta o peso para transportar esse peso que as pessoas levam. Até a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta, que é aqui em cima, desse monumento aqui. Em seguida, responda as perguntas. Então, vamos ver. As construções da rua em que se localiza o elevador Lacerda são modernas ou são antigas? Elas são antigas, porque se ele é construído em 1873, as obras não são novas, não é mesmo? Como você percebeu isso? Como que a gente pode perceber? Se você observar as obras aqui em cima, você acha que é algum monumento novo? Os casarões com muitas janelas, com muitas repartições, eles são casarões mais antigos. Então, eles remetem ao passado. As obras de hoje em dia, você não encontra tantas janelas assim nos casarões. E nem casarões tão grandes como esses, por exemplo. Depois, o elevador Lacerda é considerado um monumento histórico. Por quê? Embeleza o estado da Bahia com seu tamanho e grandiosidade? Não. É uma obra arquitetônica que transmite a história e a memória de uma época, com certeza. E ele é preservado até hoje. É utilizado como meio de transporte para ir de uma parte a outra da Bahia? Não. Ele não vai de uma parte a outra, ele simplesmente vai para a cidade baixa até a cidade alta e vice-versa. Depois, pesquise e escreva o nome de 3 monumentos históricos da nossa cidade ou do estado que a gente mora e você ia escrever aqui. Quando a gente retornar, a gente vai compartilhar o que você escreveu. Depois, o que você sabe sobre monumentos históricos do lugar em que você mora? Você ia formar o grupo
Com esses monumentos aqui, a gente terá a oportunidade de trocar ideias lá na sala e buscar mais informações sobre os monumentos que vocês escolheram. Quando a gente voltar, a gente vai fazer isso com mais calma. Combinado? Porque nós vamos ter oportunidade de ter crescimento, conhecer os monumentos, saber como funcionam, como eles são cuidados até hoje, para que a gente possa aprender também a preservá-los. Vamos ver agora as ruas na memória da infância. No passado, como as ruas eram mais tranquilas e seguras, os adultos se reuniam em frente das casas para conversar. As crianças, por sua vez, se juntavam para brincar, andar de bicicleta, pular amarelinha. Alguns desses costumes permanecem até nos dias atuais. Que tal conhecer um relato de uma professora sobre as lembranças da rua onde ela brincava quando criança? Então nós vamos conhecer agora. Acompanha comigo a leitura. Depois, mais tarde, eu lembro das brincadeiras mais de grupo, já feitas na rua, que era brincadeira de pega-pega, brincadeira de mãe da rua, que a gente aproveitava aquela ruona de terra para ficar brincando mesmo. Até tem um lance interessante, depois quando o asfalto chegou, risos. Quando o asfalto chega, não veio o asfalto. Primeiro eles fizeram, sabe, essa louça de banheiro? Eles primeiro jogaram cacos dessa louça. Eles despejaram com o caminhão aquelas pilhas de louça e depois passava o trator. E isso virava brincadeira para a gente também, as pilhas. A gente ficava brincando atrás, se escondendo. E só que depois isso significou a perda da rua. Na medida em que a rua ficou melhor, aí já começava a passar carro. Então a gente deixou de frequentar tanto assim a rua, se bem que demorou um tempo. Mas eu também fui crescendo. Acho que foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Mas é porque antigamente não tinha tanta violência, não tinha tanto trânsito, a gente fechava até a rua de vez em quando, tinha umas placas de impedimento, ficava no sábado todinho fechada a rua e a gente fazia vôlei, brincava de tudo, de amarelinha, e agora não tem mais, sabe? Com certeza. Com o passar dos tempos, essas brincadeiras de infância que eu tive, sua mãe teve, sua avó teve, infelizmente, hoje a gente não tem mais, porque a quantidade de pessoas, de veículos nas ruas são muito grande. E aí acaba tendo risco, né? Perigo para quem está brincando. De quais brincadeiras a professora brincava na rua quando era criança? Circule. Ela fala do pega-pega, ela fala da mãe da rua, ela fala aqui embaixo do vôlei e ela fala da amarelinha. Por que era possível brincar nessa rua? O que vocês acham? Porque nessa rua o que acontecia? Tinha menos violência, tinha também menos quantidade de veículo, então a circulação de veículo era pequena, não tinha tanto trânsito e as ruas podiam ser fechadas para que as crianças pudessem brincar com segurança. Hoje não existe isso, hoje não se fecha a rua, a não ser que você tenha uma autorização da prefeitura. Mas nesse caso dessa professora, eles fechavam e as crianças podiam se divertir, não é mesmo? O que fez com que as crianças deixassem de utilizar a rua para brincar? O que vocês acham? Foi a chegada do asfalto, o distanciamento das crianças da rua, porque o asfalto chegou, maior quantidade de veículos passou a transitar naquele local e com isso houve perigo. Então as crianças deixaram de brincar muito na rua, né, de se divertir. Olha as ruas de lazer. Liberdade e autonomia para a criança. Em algumas línguas, domingo significa dia do sol. E se há sol no dia de folga por excelência, nada melhor do que dar um tempo na correria da semana e levar as crianças para brincar em parques, praias, praças e, por que não, também nas ruas. Afinal, em grandes cidades como São Paulo, nem sempre há uma região verde por perto. Praia, então, nem pensar. O jeito foi pressionar a prefeitura a fechar vias públicas aos domingos e proporcionar lazer e diversão para os pais e filhos. Esse é o objetivo do projeto Ruas de Lazer, ideia existente desde 1976, que entrou em vigor em apenas em 1999 na capital paulista. Hoje, 1.078 ruas são inscritas no programa, proibindo o tráfego, né, de carros aos domingos, das 9 às 17 horas. Olha que legal! Se nesse caso proibisse, né, o trânsito de carro nessas ruas, eles poderiam o quê? Se divertir mais, poderiam passear e brincar com a sua família
com mais segurança. Olha que legal. Então vamos ver aqui. Você já conhecia o projeto Ruas de Lazer? Para que ele foi criado? Esse projeto ele foi criado para favorecer o melhor aproveitamento das ruas. Ele foi criado para isso, para poder melhor aproveitar. Então poderia aproveitar melhor brincando, se divertindo. Depois, para que ele foi criado? Para dar maior liberdade às pessoas para poder brincar e estar com a sua família. Quais atividades as pessoas podem realizar na rua de lazer? Elas podem brincar de bola, olha aqui para vocês verem, andar de bicicleta, pular corda, reunir para conversar com as pessoas, né? Elas podem estar junto da forma que elas desejarem. Existe alguma rua de lazer na nossa cidade? O que acontece? Para ter uma rua de lazer, tem que ter uma autorização da prefeitura. Alguns grupos, né, religiosos, alguns grupos de jovens, eles costumam fazer ruas de lazer para poder empreender e brincar com a criançada que tem na região. Não é muito comum mais. Há um tempo atrás acontecia com mais frequência. Hoje você já não percebe isso com tanta frequência mais. Então já é mais difícil de você perceber, né? Agora nós temos aqui, relembrando, nós aprendemos que muitas pessoas guardam memórias das ruas onde moravam quando eram crianças. Aprendemos que conviver é preciso, a rua de lazer foi feita para isso, para que as pessoas pudessem conviver melhor. Um lugar chamado de seu, ou seja, as ruas poderiam ser usadas além para o trânsito, elas poderiam ser para o divertimento e conhecimento das pessoas. Nós poderíamos dar o nome e mais nomes às ruas, elas são geralmente dadas pela prefeitura do local em homenagem a alguma pessoa importante. Sempre em transformação, porque as ruas vão estar modificando, podem ser asfaltadas, podem ter calçamentos, podem produzir alguma praça no final dessas ruas, para que as pessoas possam conviver melhor. E os monumentos, eles falam, por isso que a gente tem que preservar os monumentos, porque os monumentos é que vão contar a história das gerações futuras. Agora vamos falar dos bairros. Nós temos 3 tipos de bairros. O que são os bairros? Bairros são os conjuntos de ruas onde formam uma comunidade. E esses bairros, eles podem ser industriais, quando há maior quantidade de indústria, podem ser bairros residenciais, quando tem a maior quantidade de residências, e podem ser bairros mistos, tendo tanto indústrias e fábricas e residências também. Então acompanhem comigo aí os bairros e as suas características. As cidades em geral são compostas por bairros. Cada bairro tem um nome e nelas as pessoas compartilham e vivenciam muitas histórias. Alguns bairros são novos, outros são antigos. Geralmente, a transformação dos bairros acontece devido ao crescimento da população e às necessidades de seus moradores ao longo do tempo. Há bairros que têm escolas, supermercados, padarias, farmácias, lojas, agências bancárias e entre outros estabelecimentos. Alguns bairros contam também com variados serviços públicos, como assistência médica, boa circulação de transporte coletivo, tratamento de esgoto e o recolhimento do lixo. Existem bairros, no entanto, que os serviços ainda são oferecidos, mas não em quantidade necessária. Então, as pessoas que existem na região, elas têm dificuldade no dia a dia como morador, porque tem regiões aí que o lixo não é coletado mais de uma vez durante a semana. Então, isso acumula, né? Tem bairros da nossa cidade, por exemplo, que ainda não tem o saneamento básico, e isso dificulta a vida do morador. É dever do governo das cidades oferecer nos bairros espaços públicos, como escolas, hospitais, asfalto, iluminação e limpeza das ruas e avenidas. A qualidade dos serviços oferecidos em um bairro faz toda a diferença na vida do seu morador. Qual é o nome do bairro que você mora? Você ia escrevê-lo aqui. Quais são os serviços públicos que você tem aí no seu bairro? Se você tem loja, agência bancária, correio, o que você tem? Você ia escrever aqui. Para você, o que não pode faltar no bairro? E por quê? Você ia escolher o que não poderia faltar e ia escrever aqui para nós o que não poderia. Então, lembrando, nós temos o bairro industrial, que tem a presença de muitas indústrias, o bairro comercial, que tem muitos estabelecimentos comerciais, residencial, que tem mais casas, e os bairros mistos, que tem um pouco de cada. Pode ter indústria, pode ter comércio e pode ter residência. Faça a correção, não deixe de acompanhar a professora e até a próxima. Um grande beijo para você. Não deixe de corrigir.